Você está preparado para receber a palavra? Amém. Eu tenho pregado aqui, eu comecei uma série que ela ficou meio fora de ritmo, porque a gente teve o Crescendo em Fé no meio, mas depois que sair tudo editado já, os DVDs, os CDs, você vai poder tudo organizado, bonitinho, para você poder ouvir de novo na sequência, direitinho, como é que tem que ser. E até é importante que você faça isso. Certas mensagens que você vê, e pelo título do que está na capa ali, naquele conjunto de CDs ou de DVDs, você pelo título, de repente você foi atraído, você, poxa, isso aqui fala muito fortemente a respeito de uma situação que eu tenho vivido, ou que fulano tem vivido, que eu conheço tem vivido, ou alguma mensagem que você ouviu, cadê aquela mensagem, aquela série de mensagens assim assado? Compre e ouça. O objetivo aqui não é vender CD ou DVD, que nós compramos ali, o que a gente paga ali, esse CD que o pastor Jorge anunciou, né, os DVDs do Crescendo em Fé, R$30 um pacote com 6 DVDs, você não compra um DVD por R$30. A gente, na verdade, está fazendo preço de custo porque a gente quer que você seja abençoado, porque a fé vem pelo ouvir, e tornar a ouvir, e voltar a ouvir, você tornar mais uma vez a ouvir. É isso que fortalece e que cria em nós uma fé poderosa que chama à existência as coisas que não existem. Amém? Então eu comecei a falar aqui sobre alguma coisa muito importante. Quem nós somos em Cristo. Qual a nossa identidade em Cristo. Quem realmente eu sou. E há duas coisas que eu tenho dito aqui que o crente, o cristão, precisa conhecer. Seja ele de que denominação for. Se ele é um cristão, se ele se diz cristão, ele precisa conhecer essas duas coisas, de preferência, logo em sequência à sua conversão. Aceitou Jesus aqui, amanhã já começa a aprender, ou hoje mesmo, em primeiro lugar, quem Deus é. Quem Deus realmente é. Porque a gente ouve muitas coisas, chega na igreja com muitos conceitos que vieram do mundo, que vieram de conceitos de religiosidade, que vieram de pensamentos mirabolantes, formados pela teologia, mas que não são condizentes com a palavra. Há muitas vezes um mau entendimento de que nós somos cristãos, portanto a nossa praia é a nova aliança, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras, tem tipos, coisas, símbolos que apontam para a nova aliança, mas a nossa praia é o Novo Testamento. E a maneira como Deus se relaciona com o homem mudou. Deus é o mesmo. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Deus não mudou, mas a maneira pela qual ele se relaciona conosco mudou da água para o vinho, porque no Antigo Testamento ele se relacionava com base na lei. No Novo Testamento, a base do relacionamento dele conosco é a graça. É uma mudança radical. Há pessoas que vão pescar coisas, pregam coisas pescadas no Antigo Testamento e acabam dizendo coisas que Deus não diz. Acabam dizendo que Deus é coisas que Ele não é. Dizem, por exemplo, olha, você sabe como é, Deus é um mistério. De vez em quando Ele abençoa. E Ele escolhe um para tirar a sorte grande, e aquela pessoa é abençoada. Mas pode ser que você seja alvo do juízo de Deus, você talvez possa estar precisando de uma lição. Deus quer te ensinar a orar mais, a ler mais a Bíblia, a gastar mais tempo na presença dEle. Então Ele te lança num leito de enfermidade, e lá você vai aprender uma lição. Isso é um conceito tão errado sobre Deus, porque foi pescado na Antiga Aliança. Na Antiga Aliança Deus mandava juízo sobre o povo. Tinha a lei, não obedeceu a lei, vinha o juízo. E as pessoas ficavam enfermas, morriam, tinham problemas financeiros, havia fome, escassez. No Novo Testamento é diferente, porque todo o juízo que era destinado a nós foi colocado sobre Jesus na cruz do Calvário. Não restou mais juízo algum para mim e para você. E Deus, Ele bateu o martelo para que nós agora tenhamos acesso livre à sua presença, porque em Cristo nós somos agora nova criatura. E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você nasceu de novo, não importa se você recebeu a Jesus aos 40 anos de idade. Não importa que você diga, pastor, eu aceitei Jesus já numa maturidade, já numa idade de maturidade. Se você aceitou Jesus aos 60 anos de idade, aos 60 anos de idade, no seu espírito, você virou um bebê espiritual. Você nasceu de novo. Biologicamente, 60 anos de idade, espiritualmente, zerado, acabou de nascer. Então, em Cristo Jesus, o teu passado natural não pode impedir o teu sucesso no futuro. O teu futuro em Cristo é um futuro abençoado, brilhante
hiper mega abençoado, super vitorioso, porque para Deus o teu passado foi sepultado com Cristo. Amém? E você precisa se conscientizar disso, conhecer quem Deus é. Deus, no Antigo Testamento, ele se relacionava com o homem de um modo. Hoje, ele se relaciona de outro. E no Antigo Testamento já revelava por sombras, tipos e símbolos quem ele era. Ele se apresenta ao homem como o nosso Jeová Jirê, o Deus que provê tudo que nós precisamos. Ele se apresenta como Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Ele se apresenta como o nosso Jeová Tzidkenu, o Deus que é a nossa justiça. O nosso Jeová Shammah, o Deus que está sempre presente. São nomes que revelam a personalidade, o caráter de Deus. Ele é o mesmo, mas a maneira como ele se relaciona conosco mudou, porque nós estamos agora na nova aliança e o que prevalece sobre a nossa vida é a graça. Amém? Eu sei que há pessoas até que reclamam disso, na igreja do Fragalha é só fé e graça, graça e fé, fé e graça, graça e fé. Mas não tem outra coisa. Há pessoas tentando às vezes adaptar a Bíblia ao seu modo de pensar. Não, mas eu penso assim, eu acredito que Deus de vez em quando manda um juízo sobre você, para você aprender uma lição. Então eu vou buscar na Bíblia um jeito de fazer com que a Bíblia se adeque a mim. Mas a maneira honesta de eu abordar a Bíblia é eu ir à Bíblia com a opinião que eu tenha, mas ceder a palavra, me render à palavra. Não, eu vou mudar de opinião, porque eu pensava assim, mas agora eu vi na Bíblia, então agora eu penso assado. Porque a Bíblia assim o diz. E você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você pode aquilo que a Bíblia diz que você pode. Você possui aquilo que a Bíblia diz que você possui. Então a segunda coisa que eu preciso conhecer é quem eu sou em Cristo. Quem eu sou em Cristo. E em Cristo as coisas antigas já passaram. Diga isso, o meu passado não pode impedir o sucesso do meu futuro. Ainda que você diga, pastor, eu acho que eu semeei muita coisa ruim na minha vida. A lei do semear e colher, não tem remédio, eu semeei muita coisa ruim, por isso que hoje eu estou sofrendo, eu estou pagando o preço. Entenda que em Cristo Jesus, quando você nasce de novo, Jesus ele aborta a má colheita que viria em função da má semeadura que você fez lá atrás. Porque ele olha para você e vê uma nova criatura. Quem já visitou uma mulher que deu à luz na maternidade? Só nós quatro? Peraí, quem é que já visitou alguma vez? Ok, agora sim. Se você por um acaso chegou no quarto, na hora em que o bebê não estava lá, junto com a mãe, você provavelmente fez uma visita no berçário, não foi isso? Vai lá naquele janelão de vidro, tem aquela montoeira de criança no bercinho, você chega lá e começa a procurar. Quem foi que nasceu? Cadê a criança? É um menino. Qual é o nome? Alexandre. Está lá no bercinho escrito lá, Alexandre. Olha, é aquele ali, está ali, ó. Olha lá, bonitinho, olha que bonitinho. É a cara da mãe, não, é a cara do pai. E está todo mundo ali que está vendo aquele ali, todo mundo está ali fazendo algum comentário. Olha só que gracinha. A filha da minha prima que acabou de nascer. A filha da minha irmã, meu sobrinho, acabou de nascer. Cada um faz um comentário, parece com a mãe, parece com o pai. Se puxar a mãe, vai ser, a família da mãe tem todos os pendores de artista, é músico, é pintor, é ator, mas a família do pai é diferente. A família do pai é um pessoal mais caído para a área de exatas, é um pessoal que é arquiteto, é engenheiro, é matemático, mas quem será que ele vai puxar, o pai ou a mãe? Você ouve esse tipo de comentário falando sobre o futuro da criança, mas eu garanto para você que na frente de um berçário você nunca, jamais ouviu um comentário desse tipo. Está vendo aquele ali, ó, aquele ali no meio? Aquele no meio ali, enrolado naquele paninho verde. Isso, é aquele ali, com aquela bochechinha rosa. Não se deixe enganar por aquelas bochechas rosadas. Aquilo ali não vale nada. Aquilo é um golpista. Já deu golpe em 3 viúvas, já passou cheque na praça sem fundo que não acaba mais. Nunca você vai ouvir esse comentário, porque aquele bebê não tem passado, ele só tem futuro, e a perspectiva de futuro para ele é sempre uma perspectiva boa, sempre há uma esperança de que aquele bebê vai crescer para se tornar uma pessoa melhor, amém? Para se tornar uma pessoa boa, uma pessoa produtiva, uma pessoa de excelência, sempre há essa expectativa quando nasce um bebê. E quando você recebeu a Jesus, você nasceu de novo, Deus sepultou o teu passado com Cristo, você se tornou uma nova criatura. Você foi separado para Deus. Você agora pertence a Ele. Amém? Diga isso, agora eu sou de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado, você pertence a Deus. Você entende que pertencer a Deus significa, biblicamente o que a Bíblia diz, é que agora em Cristo nós somos santos. Ou seja, santo
não é, como muita gente pensa, uma estatueta com uma auréola na cabeça assim. Não, isso é só uma estatueta. Santo é aquele que foi separado do diabo, do inferno, das trevas, para Deus, para a luz, para Jesus. Se você está em Cristo, se você nasceu de novo, tomou uma decisão consciente por Jesus, porque é preciso entender que nascer de novo vem de uma decisão consciente, não é um acidente espiritual. Não é uma coisa, eu estava passando na porta da igreja, pastor, dei uma trupicada no meio-fio, fui parar dentro da igreja. E o pastor, justamente na hora que o pastor estava fazendo um apelo para a salvação, quem quer aceitar Jesus, como eu estava caindo, eu levantei a mão para segurar na beira da cadeira, ele pensou que era comigo, eu deixei para lá, ficou assim mesmo, está tudo bem, foi um acidente. Não, você não é fruto de um acidente, você é fruto de uma decisão consciente. Amém? É uma decisão, quando você toma essa decisão consciente, não, eu estou concluindo que realmente o caminho para Deus é Jesus, e Ele é o meu Senhor e meu Salvador. Eu vou deixar para trás feitiçaria, macumbaria, santo, estátua, vela, e eu vou crer em Jesus. Você nasceu de novo. Quando você nasce de novo, você se torna 0 quilômetro no seu espírito, porque você foi separado das trevas, agora antes você tinha a natureza do inferno, agora você tem a natureza do céu, você tem a natureza do próprio Deus em você. E você agora é santo. Amém? Agora, você entende que mesmo... Quem é santo aqui? Levanta a mão, ok. Mas você entende que mesmo sendo santo, você ainda peca e você é um pecador? Quem é um pecador, reconhece que é um pecador, levanta a mão aqui bem alto. Espera aí. Quem é santo, levanta a mão. Ok, baixa. Diminuiu, né? Da primeira para a segunda já diminuiu. Mas quem é pecador, levanta a mão. Ué, diminuiu também. Quem é santo, levanta a mão. Ok, baixa essa mão. Quem é pecador, levanta a mão. Ué, cada hora muda. Sabe o que é isso? Olha, há mais, pelo menos na escola bíblica eu faço essa pergunta há 16 anos. Em igrejas onde eu vou, eu faço essa mesma pergunta, a resposta é sempre essa. E isso é o que eu chamo a mais profunda esquizofrenia espiritual. Isso é a mais profunda e grave esquizofrenia espiritual. Porque quando você olha na palavra, ou você é uma coisa, ou você é outra. Ou você é santo, ou você é pecador. As duas coisas ao mesmo tempo não dá para ser. É porque a religiosidade, veja só o seguinte, você levantou a mão e você está exposto à palavra da fé e da graça aqui nessa igreja. Você imagina quem não está exposto a essa palavra, o que acontece? Da onde você trouxe esse conceito? Você não aprendeu isso aqui, você aprendeu em algum outro lugar, em alguma outra igreja, na televisão, ou escutando esses pastores que você ficou escutando aí dia de sábado. Você aprendeu em algum canto, você não aprendeu aqui. Você não aprendeu isso aqui. Por que isso? São conceitos que vêm porque o homem, ele olha para si próprio, ele não olha para a palavra. Então ele olhando para si próprio, olhando para a humanidade, para as igrejas, ele conclui: somos apenas um bando de pobres, miseráveis pecadores, salvos pela graça. Alto lá, nós éramos pobres, miseráveis pecadores, porém agora somos salvos pela graça. Nós estávamos nas trevas, agora nós estamos na luz. Nós tínhamos o espírito do mundo em nós, agora nós temos o espírito de Deus. Muitos de nós talvez tivessem espíritos demoníacos, hoje nós somos habitação do Espírito Santo. E que eu saiba, o Espírito Santo não compartilha a casa com o demônio. Ou você acha que o Espírito Santo fez um puxadinho para morar num canto e os demônios estão aí na sua vida? Não, você é santo, você tem a natureza do próprio Deus. Você falha, você erra, você peca, mas você já não é um pecador. Um pecador, ele não é definido por aquilo que ele faz, ele é definido por aquilo que ele é. É uma natureza, não são atos. Não é o fato de pecar que faz de alguém um pecador, é o fato de ser o que ele é, ter a natureza que ele tem. Porque um pecador pode ser inclusive uma pessoa que não faz nada para ninguém, nada de mal. É o famoso pastel. O fulano é um pastel, aquele ali não faz nada. Ele não faz nem nada de bom, mas também não faz nada de ruim. O cara não xinga, não agride. Você pode dar um tapa na cara dele? É um pastel. Mas ele ainda assim é um pecador, precisa de Jesus. Amém? Nós temos uma nova natureza, nós nascemos de novo. Em Cristo Jesus, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Leia o Novo Testamento e você vai ver que
todas as epístolas são direcionadas aos santos, aos santos, aos santos, aos santos, nunca aos pecadores. Não há uma passagem, seja nas epístolas de Paulo, seja nas epístolas de Pedro, seja nas epístolas de João, seja na epístola de Tiago, seja na epístola de Judas, não há um lugar no Novo Testamento aonde diga que os crentes em Cristo Jesus são pecadores salvos pela graça. Não há uma passagem. Eu desafio você a encontrar. Se você encontrar, eu como a minha Bíblia, página por página, incluindo a capa de couro, que é couro de jacaré. Vai demorar um pouquinho, mas desce, com água vai. Procure e você não vai achar. Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo: vocês aí têm um problema sério, mas vocês são santos. A igreja de Corinto, vocês têm aí problemas sérios, mas vocês são, lembrem-se, vocês são santos. Vocês querem resolver os problemas de vocês? Lembrem-se quem vocês são em Cristo. Andem de modo digno do chamado de vocês, porque vocês já não são mais pecadores. Quando eu creio que eu sou um pecador, eu vou andar de modo indigno da minha chamada em Cristo Jesus. Quando eu entendo quem eu sou em Cristo, isso me levanta a cabeça, me enche o peito e faz com que eu possa vencer aquilo que o diabo vem trazer sobre a minha vida. Amém? E a gente começou a pregar aqui sobre descobrindo quem nós somos em Cristo. Entendendo quem nós somos, de fato e de verdade, a nossa nova natureza, quem nós somos no Espírito. Entenda isso, você é um ser espiritual. Você é um espírito que possui uma alma. Espírito e alma não são a mesma coisa. Em muitas igrejas se faz uma confusão danada, confundindo-se alma e espírito como se fosse uma só coisa. Mas alma é uma coisa, espírito é outra. Você é um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O corpo é só a habitação do espírito. Mas você é um espírito. Mas como é que a gente sabe que nós somos um espírito? Porque a Bíblia diz em Gênesis que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E Jesus, quando conversa com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz para aquela mulher: mulher, presta atenção numa coisa, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Jesus afirma que Deus é espírito, e o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, adivinha o que o homem é? Espírito, que possui uma alma. Há 3 palavras diferentes no Novo Testamento para definir corpo, alma e espírito. A porção principal de quem você é o espírito. Você é um ser espiritual, formado à imagem e semelhança de Deus no seu espírito. Você possui uma alma e habita num corpo. Corpo no grego é soma, corpo físico. Alma no grego é psique, que é a palavra grega que dá origem a palavras como psicologia, psiquiatria, as ciências ligadas à mente. Mas o apóstolo Paulo, em várias passagens, aonde aparece a palavra alma no grego psique, muitas vezes é traduzida por mente. Por exemplo, Romanos 12, 1 e 2. Irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que vocês renovem a sua mente. Mas a palavra mente, ali em Romanos 12, é psique. Ou seja, que vocês renovem a vossa alma, porque a alma é a sede da inteligência, dos sentimentos, das emoções. E tudo isso está ligado com a alma, que é a mente. Mas você, em essência, o principal é o seu espírito. Você é um espírito, nascido de novo, recriado em Cristo Jesus. Amém? E aqui diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós. Jesus não conheceu o pecado porque ele nasceu sem a marca do pecado, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Ele não foi concebido por um homem, ele foi concebido pelo Espírito Santo, de uma virgem. Todo ser humano, quando nasce com a marca do pecado herdada de Adão. Mas Jesus nasceu de uma maneira diferente. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, não por um homem. Então ele nasceu sem a marca do pecado, mas com a possibilidade de vir a pecar, porque ele abriu mão dos seus privilégios divinos. Ele era 100% homem, mas abriu mão dos seus privilégios. Leia Filipenses 2, do versículo 5 em diante, e você vai ver que o apóstolo Paulo diz para nós que Jesus, sendo Deus, ele não julgou a usurpação ser igual a Deus, porém abriu mão dos seus privilégios para se tornar como um de nós. E se manifestou em forma de servo. E ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, ele abriu mão dos seus privilégios divinos para se tornar como um ser humano sujeito às tentações. E Jesus podia ter caído em tentação e pecado. E ele foi tentado em todas as coisas. Ele foi tentado na área sexual, ele foi tentado na área financeira, ele foi tentado na área moral. Você acha que Jesus não teve vez por outra vontade de esganar Pedro? Você acha que Jesus não teve vez por outra vontade de trucidar Judas?
Jesus foi tentado essas coisas, mas ele passou o seu tempo no mundo, desde o seu nascimento até a sua morte, sem pecar. Como é que Jesus não pecou? Ele não pecou resistindo ao diabo como eu e você resistimos, na força do Espírito Santo. Por isso Jesus disse, as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão e farão obras maiores ainda. Porque ele fez como um homem ungido pelo Espírito. Se ele tivesse feito qualquer obra como Deus, você e eu não poderiam... Jesus teria dito uma mentira, porque você e eu não somos deuses. Mas se o que ele fez como um homem ungido pelo Espírito Santo, você e eu somos homens e mulheres ungidos pelo mesmo Espírito Santo. Então nós podemos fazer as mesmas obras de Jesus. E assim como ele venceu o pecado, nós também podemos vencer. Amém? Nós somos capacitados por Deus para vencer. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga isso, em Cristo. Eu sou justo e justificado. Pastor, o que isso significa? Isso significa que em Cristo você foi julgado, porque quando Cristo foi à cruz, ele foi como nosso substituto. Ele foi no nosso lugar. Ele pagou o preço que era para eu e você pagarmos. Ali naquela cruz ele sofreu o castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele foi o nosso substituto. Mas a Bíblia diz que quando ele foi à cruz e foi punido, nós estávamos nele. Quando ele morreu, nós morremos com ele. Quando ele foi sepultado, nós fomos sepultados com ele. Quando ele foi ao inferno, deixar a natureza pecaminosa, nós fomos com ele. Ele foi ao inferno pagar o preço que você e eu deveríamos pagar. Ele foi ao inferno e nós fomos com ele. Mas quando ele ressuscitou em glória, nós ressuscitamos com ele. Quando ele ascendeu aos céus, nós ascendemos com ele. Quando ele se assentou à direita de Deus Pai, nós nos assentamos com ele e estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus. Por causa da obra dele. Amém, gente? Em Cristo Jesus, você e eu somos justos e justificados. Deus nos julgou em Cristo, não sobrou juízo para nós. Nós somos julgados em Cristo. Ele se colocou como nosso substituto e recebeu todo o juízo de Deus para que você e eu agora tenhamos uma justificativa diante do Pai. Você já recebeu aquela justificativa que é uma desculpa esfarrapada? De alguém alguma vez? Já? Só eu. Ok. Nós 5. Olha só, mas há vezes que as pessoas apresentam justificativas que são reais. Olha, eu marquei um encontro com você, não pude ir, porque no dia que eu estava indo para o encontro, eu fui atravessar a rua, não percebi, não olhei, não vi, veio um Scania e me atropelou. Eu quebrei 30 costelas, você não tem 30 costelas, mas quebrou as 30. Quebrei 2 pernas, 2 braços, por isso que eu estou engessado da cabeça aos pés, e está aqui o atestado médico. Ah, então está justificado. Realmente não dava para ir, você está todo quebrado, foi atropelado, e tem aqui um atestado médico que realmente a história é real, não é uma enrolação, você não está tentando me enganar, você apresentou uma justificativa real. Jesus, ele quando levou o sangue do sacrifício à presença de Deus Pai, ele estava apresentando a justificativa real pela qual nós somos inocentados. Então Deus bateu o martelo e disse, estão justificados. Alguém diga aleluia, é isso aí. Você e eu fomos justificados, amém? Você pode dizer mais o seguinte, eu não devo satisfação alguma ao inferno. Eu e você não devemos satisfação alguma ao diabo. Não tem que ficar dizendo para o diabo, quando o diabo vier te perturbar com algum tipo de pensamento, que você não presta, que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não consegue, que você não pode, responda a ele em alta classe. Fala com ele em inglês, que é para já. Diga assim, Mr. Devil, listen to me. Mr. Devil, ouça o seguinte, eu pertenço a Deus, eu sou de Deus. O diabo quer te arrastar de volta para a pornografia, o diabo quer te arrastar de volta para os vícios, ele quer te arrastar de volta para a prostituição, ele quer te arrastar de volta para a vida irregular que você tinha. Você simplesmente diga a ele, eu pertenço a Deus. Alguém pode dizer isso em alto e bom som? Eu pertenço a Deus. Mas vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Grava essa sequência, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Sabedoria, justiça, santificação, redenção. Eu vou mostrar essa passagem aqui numa outra versão para você, a NVI. A NVI diz assim,
É, porém, por iniciativa dele, não pelos seus belos olhos, mas por iniciativa do próprio Deus, que vocês estão em Cristo Jesus. Por iniciativa do próprio Deus que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade, redenção. Sabedoria, justiça, santidade e redenção. Vou mostrar uma outra versão, a nova linguagem de hoje. Porém, Deus uniu vocês com Cristo Jesus e fez com que Cristo seja a nossa sabedoria. E é por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Justiça. Tornamos-nos povo de Deus, santidade e separação para Ele. E somos salvos, redenção. Essa palavra redenção, essa sequência é importante porque ele começa com sabedoria, depois ele fala sobre justiça, ele fala sobre santidade e redenção. Essa sequência é importante porque sabedoria aqui não é sabedoria intelectual, é conhecimento revelado. É óbvio que qualquer conhecimento bíblico que você receba, em primeiro lugar, ele vem através dessa massa de miojo lamen que você tem aqui. Passa pelo conhecimento intelectual, mas daqui tem que deixar de ser meramente conhecimento intelectual e passar a ser conhecimento revelado no seu espírito. Isso só acontece quando você gasta tempo meditando e confessando a palavra. Quando você medita e confessa a palavra, ela deixa de ser meramente conhecimento intelectual e passa a se tornar revelação espiritual. E é essa sabedoria que você precisa ter. Revelação no seu espírito. Eu conheço gente que tem conhecimento intelectual de Deus, mas não tem conhecimento revelado. Aí diz essas bobagens. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, salvos pela graça. O cara tem conhecimento intelectual, não tem conhecimento revelado. Eu preciso de conhecimento revelado, sabedoria. Quando eu tenho conhecimento revelado, quando a palavra se revela a mim, eu passo a entender que eu sou justo, e aí é a chave do início de todas as coisas. Porque quando eu entendo que eu sou justo, sai de cima de mim o fardo da condenação. Porque eu entendo que agora eu sou salvo, eu sou perdoado, eu sou santo, eu pertenço a Deus, porque eu fui justificado. Eu não preciso mais pedir licença para entrar na presença de Deus. Eu agora sou filho, eu não sou mais meramente ou simplesmente um servo. Eu sou um filho amado. Amém? É a chave do entendimento. Quando você entende que você é justo, fica fácil ser curado. Quando você entende que você é justo, fica fácil prosperar. Quando há uma luta na sua mente, eu sou justo, mas eu sou um pecador, eu sou uma nova criatura, mas eu sou um pobre miserável, há um conflito e há um fardo sobre você. E o diabo sempre vai usar desses argumentos: você não presta, você não consegue, você não pode, você não merece, e você acaba entrando na pilha dele. Mas quando você entende que em Cristo Jesus você é justo e justificado, acabou para o inferno. Amém? E fica fácil ser curado, fica fácil prosperar, porque você entende quem você é em Cristo. Quando você entende que você é justo, você entende que agora em Cristo você é santo, você foi separado para Ele. E quando você entende isso, você entende que você foi redimido. Essa palavra redimido, redenção, há anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre isso aí, eu procurei saber o que o dicionário de português diz sobre redenção. Aí eu fui no dicionário de português, procurei a definição de redenção, porque a Bíblia fala sobre redenção e remissão. No dicionário, redenção e remissão são sinônimos. E um dos dicionários, inclusive, jogava ping-pong consigo mesmo, porque eu procurei lá redenção tem o D, então vem primeiro do que remissão, que tem o M. Aí eu fui lá, redenção é sinônimo de remissão. Aí eu falei, bom, então agora eu vou numa remissão. Procurei remissão é sinônimo de redenção. Ping-pong, o ping e o pong. E eu ficava indo para lá e para cá. Mas aí eu fui entender que na Bíblia, quando o apóstolo Paulo fala sobre remissão, ele está falando sobre perdão pleno e total de pecados. Quando ele fala sobre redenção, ele está falando sobre livramento de toda e qualquer maldição. Você e eu fomos redimidos. A palavra redenção literalmente significa o pagamento de um resgate. Jesus pagou um resgate. Nós estávamos sequestrados na mão de Satanás. Jesus pagou o resgate, pagou o preço com sobra, para que nós fôssemos livres de toda a maldição. Amém? Há pessoas que fazem uma confusão danada e tentam trazer para dentro da igreja conceitos do Antigo Testamento. Não, você tem problemas? Todo mundo tem problema.
Crente, inclusive. Cristãos têm problemas, mas tem igrejas que olham para você, tem problema? Deve ser alguma maldição do seu tataravô, que passou para o seu avô, que passou para o seu pai, que passou para você. Você precisa de quebrar essa maldição. Quando você diz uma coisa dessa, que você precisa quebrar a maldição na sua vida, isso é uma bobagem, e a palavra exata é heresia. Isso é uma heresia desgracenta. E as pessoas, elas botam isso, elas não conferem palavra com palavra, e elas, eu estou debaixo da maldição. Quando você acredita que está debaixo da maldição, você recebe aquilo que você crê. Você tem só um problema. Aí alguém diz que você tem maldição. Um vizinho, aquela pessoa no sábado, na televisão, você ouviu, eu preciso ir realmente naquele cu de quebra de maldição. Aí você vem sem. Quando você passa da porta para dentro, você fica com. Aí você que veio sem maldição, vai embora com maldição. Quer dizer, você veio sem maldição, pensando que estava com maldição, entrou sem maldição, agora recebeu a maldição, vai embora com a maldição que você estava sem. E há certas coisas que você precisa, se você é uma pessoa incrédula, está com demônio, você precisa vir à igreja para sair da igreja sem demônio. Então, mas você vem sem maldição, sai com maldição. Quando você deveria vir sem para sair com, quando você vem com para sair sem. E quando você vem sem para sair com, é uma confusão, porque você deve ir com para sair sem. E se você não entendeu, vai pegar o DVD que depois você vai entender. Você precisa entender que em Cristo você foi redimido. O resgate foi pago e você não tem sobre a sua vida mais nenhuma maldição. Você tem problemas, tem lutas, todo mundo tem. Mas em Cristo Jesus você é mais que vencedor. Dizer que sobre a sua vida, a vida de um cristão, existe alguma maldição, é negar o trabalho de Jesus na cruz, é negar o sangue de Jesus, é dizer que o trabalho dele na cruz foi insuficiente, incompleto, e se tem uma heresia maior do que essa, por favor me apresente, que eu vou dar o prêmio Nobel da heresia para a pessoa, se é que isso pode existir. Dê uma olhada comigo aqui nesse texto de Deuteronômio, capítulo 28, Deuteronômio 28 é um texto que fala sobre a maldição, as bênçãos e a maldição da lei. No capítulo 1, a gente entende que nós somos libertos de toda a maldição, porque no livro de Gálatas, no capítulo 3, versículos 13 e 14, diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que você e eu tenhamos agora a bênção de Abraão. Deuteronômio 28 fala sobre a bênção de Abraão, do versículo 1 ao 14, fala sobre a bênção de Abraão. E do versículo 15 ao 68, fala sobre a maldição da lei. Então essa segunda parte, do versículo 15 para frente, Jesus já removeu da nossa vida. Vamos dar uma olhada nos versículos de 1 a 14 para entender o que nos pertence. E aqui ele começa no versículo 1 dizendo assim: se vocês, eu botei a NVI que tem uma linguagem um pouquinho mais atualizada. A versão que a gente normalmente usa é a versão revista e atualizada, mas a versão NVI é mais atualizada do que a atualizada. A atualizada não está tão atualizada quanto a NVI, que é mais atualizada do que a atualizada. Amém? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações. Break! Puxa o freio, segura. Alguém pode dizer assim: pastor, isso aqui é texto do Antigo Testamento e está dizendo que essas bênçãos é para quem obedece aos mandamentos. E agora, pastor, como é que a gente fica? Vou te mostrar que você qualifica para isso aqui. Primeiro porque Jesus já levou sobre si as maldições. Não, pastor, mas a gente não estava falando sobre as maldições. A maldição o senhor já explicou. Jesus já zerou. Eu quero saber agora das bênçãos. Ok, vá. Você está com a sua Bíblia aí? Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Aliás, deixa aberto em Deuteronômio também, porque é importante você marcar certas coisas que você vai ver aqui em Deuteronômio 28. Evangelho de João não. Primeira epístola de João, capítulo 3. Versículo 23. Olha só o que João diz à igreja. 1 João 3, versículo 23, marca aí na tua Bíblia, sublinha com aquele lápis, marcador de texto, amarelo Apocalipse. Ele diz assim: e este é o seu mandamento, e este é o seu mandamento. Isso aqui é mandamento para a igreja. Na lei havia mandamentos, aqui parece que há mandamentos, mas é um mandamento só. E ele diz: este é o seu mandamento para nós, a igreja, que nós creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo. Quem crê no nome de Jesus aqui? Que Ele é o Senhor, o Salvador, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quem crê nesse nome? Então você qualifica. Pastor, faltou a segunda parte. Não faltou a segunda parte, é um mandamento só. Quando você crê no nome de Jesus, você ama.
Não é uma coisa assim, eu creio no nome de Jesus, agora eu preciso aprender a amar. Esse é um grande erro. Você não tem que aprender a amar coisa nenhuma. Você precisa amar. Não é aprender a amar. Quando a igreja diz em aprender a amar, ela não está fundamentando esse amor na palavra, mas na psicologia. E o amor humano é um amor extremamente falho e limitado. Quantas pessoas você já conheceu? Porque o amor humano se baseia em afinidades, simpatia. Quantas pessoas você já conheceu que disseram assim: rapaz, finalmente encontrei a minha alma gêmea. É a panela e a tampa. Encaixou tudo, quanta afinidade, bateu assim, encaixou, que coisa maravilhosa, achei minha alma gêmea. Aí você encontra aquela pessoa um ano depois, aí você está sozinha, ué, cadê tua alma gêmea? Não me fale daquela pessoa. Ué, mas não era sua alma gêmea? Depois eu descobri que não era nada disso. Foi tudo ilusão, foi algo temporário, porque o amor humano é extremamente limitado. O amor humano é extremamente limitado. O amor com que Deus espera que você ame o seu próximo é o amor ágape, que é um amor que vem do próprio Deus, e só Ele pode te capacitar. Não é algo que você aprende, é algo que você se rende. Você se rende a Deus e Deus te capacita para amar o teu próximo com o amor dele, não com o seu. Com o seu vai dar zebra, com o dele sempre dá certo. É por essa razão, porque a igreja não compreende isso, que retiro, por exemplo, só dura 3 dias. Já foi retiro? Retiro espiritual, aleluia, todo mundo vai lá para quê? Para orar, para buscar Deus. Mas quanto tempo é? 3 dias. Se é um retiro espiritual, pô, vamos ficar aqui uma semana, vamos ficar aqui, né, um tempo grande. Não, só 3 dias. Por quê? Porque no primeiro tudo é bênção. Aleluia, irmão, vem cá me dar um abraço, que prazer estar você com esse retiro aqui. Que coisa maravilhosa, aleluia, Deus vai lembrar. Ô, rabalasfara, tem línguas. Passa o dia, você vai dormir e caiu justamente no quarto daquela pessoa que você abriu, que você disse que abraçou, que você disse que era um privilégio estar com ela. Aí você no dia seguinte acorda com aquelas olheiras, o pessoal no café da noite, o que houve? Passei a noite expulsando o demônio do ronco daquele irmão, mas eu vi que essa casta só sai mediante jejum e oração. Não saiu, roncou a noite inteira, o infeliz eu cutuquei, eu fiz de tudo, mas ele ronca feito um leão, parece um urso na cova. Eu fiquei apavorado, que coisa medonha, quero nem ver esse irmão, lá vem ele, aí vem o irmão todo feliz da vida, roncou a noite toda, você está morrendo de raiva dele, ele senta na sua mesa, para tomar café com você, irmãozinho, vamos tomar café junto, sai para lá, capeta, você já não quer ver. E você só está no segundo dia, o dia está começando. O segundo dia está começando, você já está irritado com o irmão. Aí o pastor manda fazer uma oração junto e o irmão faz aquela oração na sua orelha, com aquela voz aguda, aleluia! Oh, meu pai! No terceiro dia você está querendo matar o irmão. Senhor, prepara e leva. Leva, Senhor, olha ali, o irmão está jogando no campo de futebol. Não poderia agora, Senhor, cair mediante a tua benevolência e juízo, um raio na cabeça justo dele, para acabar com esse sofrimento. Porque na verdade as pessoas da igreja, elas estão se amando com base em amizade, filos, em boa educação, que é simplesmente storge, que são palavras gregas que definem amor, que são traduzidas como amor, mas que só falam sobre amizade, boa educação, quando o amor que Deus espera que você tenha pelo seu próximo é o amor ágape, que é amor incondicional, que não vem de você, não vem de mim. Não pense que eu vou amar você com amor incondicional porque eu sou bom demais. Eu só consigo amar você com amor incondicional se Deus me capacitar para isso. E a volta também é verdadeira. Amém, gente? Esse é o seu mandamento, que nós creiamos os filhos no nome de Jesus e Ele nos capacita para amarmos uns aos outros. Amém? Agora a gente pode continuar, porque a gente já viu que a gente qualifica para receber as bênçãos de Deuteronômio 28, porque nós já obedecemos aos mandamentos do Senhor, que é crer no nome de Jesus. Amém? Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Aleluia! Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Ou seja, é a bênção que vem atrás de você, não é você que vai atrás da bênção. Entenda uma coisa, Deus criou a bênção mais veloz do que você. Não adianta você ir atrás dela. Quando você corre, ela vem e te alcança, porque ela é mais rápida que você. Quando ela bate e vai embora, não adianta você correr atrás, porque ela é mais rápida que você. É você que tem que entender que não é você correndo atrás da bênção. Por isso que tem muito crente que vive uma vida, porque ele está sempre assim, correndo atrás da bênção. Eu vou no culto da igreja tal, depois eu vou na corrente, depois eu vou lá como é? Na campanha. O camarada está indo de corrente em campanha, de igreja em igreja, e nada na vida dele melhora.
continua tudo empacado. Por quê? Porque não é você correr atrás da bênção, é a bênção vir atrás de você. Quando você entende que você qualifica para receber, que você já é visto por Deus como um abençoado, ponto final, não tem mais, não tem menos, mas sim e tal, não tem conversa. Você em Cristo Jesus é um vencedor e mais que vencedor, você é um abençoado e ponto final e acabou. Você não tem que ficar dando ouvidos para o inferno que diz que você não pode, que você não qualifica, que você não consegue, que não tem para você, que não dá. Não, você tem que fechar os seus ouvidos para o inferno e abrir o seu espírito para Deus e entender que em Cristo Jesus você é um vencedor, ponto final. Você é um abençoado e ponto final. Amém? Eu preciso olhar e entender, todas essas bênçãos virão sobre você. Diga isso, eu sou um imã de bênçãos. Diga isso amanhã pela manhã quando você acordar, eu sou um imã de bênçãos. Porque tem gente que acorda na segunda já reclamando, lá vem segunda, ô Jesus, já vou eu para aquele trabalho, ô meu pai, tem eu que entrar nesse BRT, ô Jesus, lotado, socado de gente. Para de reclamar e comece a declarar, eu sou um imã de bênçãos. Eu sou um imã de bênçãos. Então, quando você entende isso, as coisas mudam. Fica mais fácil até você se tornar bênção para os outros. Porque você não fica mais agarrado com coisa material, porque você sabe, eu não preciso de ficar agarrado com coisa material. Porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Amém, gente? Aleluia! Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Aonde quer que você esteja, você vai ser abençoado. pastor, acho que a gente precisa se mudar para os Estados Unidos, a gente precisa ir para a Europa, porque no Brasil está ficando estreito, está ficando ruim. Aonde você estiver, você pode estar no Afeganistão, é lá onde Deus vai te abençoar. Amém? As bênçãos vão te acompanhar, aleluia. Os filhos do seu ventre, sua família, serão abençoados, como também as colheitas da tua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Suas provisões todas vão ser abençoadas. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. A cesta e a amassadeira fala sobre colheita e pão dentro de casa. A amassadeira era uma cuia de pedra que todo judeu fazia parte do mobiliário de cozinha do judeu. Ter na sua casa uma amassadeira, que era uma cuia de pedra, uma bacia de pedra, onde ele colocava os grãos de trigo ou os grãos de cevada, vinha com um pilão para esmagar, para fazer pão. Deus vai abençoar o teu cesto, que é o cesto para colheita, onde você colhe o trigo, e a tua amassadeira, onde você transforma o trigo em pão. Deus abençoará a tua cesta, a tua colheita, e a tua amassadeira. Não vai te faltar provisão jamais. Amém? Aleluia! Vocês serão abençoados em tudo. Saiu 100 lá, não sei porquê. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Amém? Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. Aleluia! O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Aleluia! O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. Levante as suas mãos e diga isso: as minhas mãos são mãos abençoadas. Aonde eu encosto, aonde eu toco, é produtivo, é abençoado e vai dar muito certo. Aleluia! Meu irmão, você entende que na Bíblia mão é símbolo de trabalho? Que Deus está dizendo aqui que é onde você botar a sua mão. Pastor, eu não trabalho com as minhas mãos, não trabalho com trabalho manual. Mas o símbolo do seu trabalho são as mãos. O que você fizer, Deus vai abençoar. Aleluia, seja lá qual for o seu trabalho, o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês, terão respeito por vocês. Você passará a ser uma pessoa respeitada, valorizada. Amém? O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, sua família, nas crias dos seus animais, nas suas colheitas, na sua terra, nessa terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. Versículo 12. Agora marca, se você está com a sua Bíblia aberta em Deuteronômio, marca esse versículo 12. Porque esse versículo 12 tem uma chave de entendimento aqui, de revelação tremenda. Aqui no versículo 12, eu coloquei uns asteriscos ali, porque o nosso computador aqui não tem a fonte de hebraico.
Então eu coloquei em hebraico no meu computador. Quando veio para o computador da igreja, o computador da igreja se transformou em letras latinas. Agora, deixa eu mostrar para você uma coisa interessante. Existem certos códigos na Bíblia, no hebraico, que a gente não vê no português. Mas quando você começa a aprender hebraico e ler a Bíblia em hebraico, você começa a identificar alguns códigos que Deus coloca ali na língua hebraica, apontando, revelando Jesus, lá na frente, no Novo Testamento. Um desses códigos são duas letras, Aleph, Tav, a primeira e a última letra do alfabeto hebraico. Jesus, quando ele aparece para João no livro do Apocalipse, lembre-se que Jesus era um judeu, falando para João que era outro judeu. Então, muito provavelmente, o livro do Apocalipse originalmente foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. Hoje, por exemplo, a gente sabe que o livro de Mateus originalmente foi escrito em hebraico e depois foi traduzido para o grego. Todos os papiros que a gente conhece do Novo Testamento estão em grego, mas provavelmente o livro de Mateus foi escrito em hebraico, assim como o livro de Apocalipse foi escrito em hebraico e depois traduzido para o grego. Jesus, um judeu, falando com João, um outro judeu, eu duvido que ele tenha dito para João: João, eu sou o alfa e o ômega, porque alfa e ômega são a primeira e a última letra do alfabeto grego. O que provavelmente Jesus disse para João foi: João, eu sou o princípio e o fim, o primeiro e o último, o Aleph e o Tav. Quem é judeu e conhece o hebraico, quando ele disse isso para João, João, caramba, agora eu estou entendendo por que aparece tanto dessas duas letras no Antigo Testamento. O Aleph e Tav é a marca registrada de Jesus, é um código que fala de Jesus. Ele é o Aleph e o Tav, ele é o Aleph e o Tav, ele é o princípio e o fim, ele é o Senhor de todas as coisas. Amém, gente? Agora dá uma olhada nisso aqui. Há certas letras, quando você junta duas letras no hebraico, você às vezes consegue formar certas palavras. Aleph Tav não forma nada, não tem tradução, por isso que não aparece no português, porque Aleph Tav não significa nada, é apenas um código. Se você junta duas letras, por exemplo, se você juntar a primeira e a segunda letra do alfabeto hebraico, Aleph e Bet, você tem a palavra Ab. Ab é a palavra Abba, que significa pai. Por exemplo, o nome é Abraão, Aleph Bet, Abraão, pai de muitas nações. Mas Aleph Tav não significa nada, a não ser que você entenda que Jesus é o Aleph e o Tav, é o princípio e o fim. E aqui em Deuteronômio 28, 12, aparece Aleph Tav 3 vezes. É um código que está salpicado em todo o Antigo Testamento, mas aqui ele aparece 3 vezes. Ele diz assim: o Senhor, Aleph Tav. Quem é o Senhor que te abençoará? Aleph Tav, Jesus, o princípio e o fim. O Senhor Jesus te abrirá o seu bom tesouro, Aleph Tav. Quem é o tesouro do céu que vai ser revelado a você? Jesus. Jesus é o maior tesouro do céu que se revela a você, para que você prospere, para que você tenha saúde, para que você tenha uma família abençoada. Quando Jesus se revela a você, você não precisa de mais dinheiro, você precisa de mais revelação de quem Jesus é. O Senhor Jesus, Aleph Tav, te abrirá o seu bom tesouro, Jesus, Aleph Tav, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, para abençoar, Aleph Tav. Quem é que vai te abençoar todas as obras das tuas mãos? Jesus, o Aleph e o Tav, o princípio e o fim. Aleluia! Ele vai abençoar as obras das tuas mãos, e com isso você emprestará a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Entenda aqui uma coisa: não é pecado ou errado você pegar dinheiro emprestado. Você vai comprar um carro que custa 100 mil reais, você não tem todo o dinheiro para pagar, você vai no banco, faz um financiamento, você está tomando um empréstimo que você vai pagar mês a mês. Não é disso que a Bíblia está falando. Quando Deus diz que você não vai ficar mais pegando emprestado, mas emprestará, é aquele tipo de pessoa que está toda hora encalacrada com o empréstimo, porque pega de um para pagar o outro, depois pega de um terceiro para pagar o segundo, e está sempre toda encalacrada com dívidas e dívidas e dívidas. O tempo de dívidas na tua vida acabou. O tempo de dívidas na tua vida acabou. Mas você precisa entender isso e confessar isso, declarar isso: o tempo de dívidas na minha vida acabou. Levante uma das suas mãos e diga isso: o tempo de dívidas na minha vida acabou. O Senhor dos céus vai abrir as janelas dos céus para me abençoar com bênçãos sem medida.
Aleluia! Não é por outro motivo que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Efésios dizendo: eu oro para que vocês recebam revelação plena do poder de Deus, do amor de Deus, da largura, da altura, da profundidade, da dimensão plena do amor de Deus e do poder de Deus por vocês. Porque quanto mais revelação de Jesus você tem, mais cura, mais prosperidade, mais família abençoada, mais de tudo que você necessita. Porque o Senhor é bom demais. Aleluia! O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Aleluia! Se obedecerem aos seus mandamentos, aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Aleluia! Alguém diga amém, é isso aí? Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Esqueçam outros deuses, esqueçam santos, imagens, velas, esqueçam a vocês mesmos, foquem em Jesus, recorram a Jesus, falem com Ele e Ele vai abrir as janelas dos céus e derramar sobre você bênçãos sem medida. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O diabo vai te sugerir: vai na cartomante, vai no centro espírita, vai no centro de macumba, vai no centro de feitiçaria, lá tem uma resposta, tem um resultado. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Fica firmado em Jesus e Ele vai te abençoar. Ele vai te abençoar. Aleluia, amém. Não sigam nem para a direita, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguirem outros deuses e prestar-lhes culto. Adore a Deus, adore ao Senhor. Vamos ficar de pé, vamos prestar ao Senhor culto, vamos prestar a Deus adoração. Levante as suas mãos e comece a adorar a Deus. Faça essa oração: Senhor, revela-te mais a mim, revela mais de ti, Jesus, a minha vida, revela mais do teu Espírito ao meu espírito. Aleluia. Em o nome de Jesus eu oro, eu te peço, Pai, revela mais de Jesus ao meu espírito, ao meu coração. Aleluia.